Olá pessoal, tudo bom? Aqui é Adriano de volta em mais um capítulo do nosso quadro do perfeito alinhamento entre o motor de popa e a sua embarcação. E hoje a gente vai falar de dois assuntos muito importantes para os barqueiros que estão aí querendo fazer a união perfeita entre o motor e a sua embarcação, principalmente com relação à digirabilidade, em relação ao peso que você vai colocar na embarcação. E vamos também falar hoje a questão da melhor instalação de posição que você pode ter em relação à embarcação e a instalação de posição do seu motor de popa na embarcação. Mas antes da gente continuar, não deixe de se inscrever, como está sendo mostrado aqui no nosso canal, para que você receba novas notificações dos vídeos que estão saindo aí no nosso canal. E não esqueça também de, no final, deixar o seu joinha, para que a gente alcance mais gente aí no mundo náutico aqui no YouTube. Em primeiro lugar, a gente sabe que todo barqueiro e todo condutor que deseja ter a sua embarcação sempre vai escolher o tamanho específico da embarcação e também o tamanho de casco da embarcação. Lembrando que uma das coisas mais importantes que você tem que verificar na hora de comprar o seu bote, ou sua lancha, ou sua embarcação, é que toda embarcação ela tem aqui um ângulo na quilha debaixo do casco que nós chamamos aqui de facada de água, tá? E essa facada de água, como você pode ver até nesse modelo de lancha, ela tem uma inclinação que ela vai subindo conforme vai se aproximando da proa. E essa inclinação a gente chama de lance de facada e normalmente ela tem um determinado ângulo que no mínimo tem que ser a partir de 5 graus. Tá? E quando você vai comprar a embarcação e comprar pelo ângulo aqui do casco, você tem que entender que existem cascos que chegam até um ângulo aqui mais ou menos de 15 graus. Existem até a nível de competição de esportes náuticos específicos, de embarcações mais personalizadas, que esse ângulo pode chegar até 35 graus, como eu estou mostrando aqui. Tá? Então, no caso, para quem vai usar para passeio ou vai usar para trabalho e transporte de passageiro, não recomendamos você comprar a embarcação com a inclinação de casco ou a facada de quilha acima de 15 graus, porque aí você vai ter problema no que nós vamos falar daqui a pouco, que é exatamente a posição correta do seu motor de empuxo em relação a esse ângulo superior que existe da facada da quilha da sua embarcação. A segunda coisa mais importante que a gente tem que descrever aqui é a questão da distribuição do peso em relação ao tipo de casco que você usa na sua embarcação. Lógico que é de se esperar que toda embarcação ela tenha flutuação de peso reta, né, linearmente a altura da água em relação à altura de casco ou à beira do casco da sua embarcação. Lógico que isso é praticamente impossível de se ter numa embarcação perfeitamente alinhada com a água. Mas uma coisa é importante você saber, que no caso, dependendo da embarcação e do motor de popa que você vai utilizar, você não pode distribuir o peso de forma em que a proa ela fique a partir de 5 graus aqui, como eu estou mostrando, mais baixa. Porque se isso acontecer, você vai ter problema de tração, de empuxo e até mesmo pode ocasionar um acidente. A mesma coisa a distribuição do peso na popa, tá? Você não pode ter uma distribuição que ela chegue perto de 20 ou 25 graus, como essa inclinação que eu estou mostrando aqui, porque também você vai ter problema de danificar o seu motor de popa que vai estar aqui atrás da sua embarcação. E tem também um outro fator que eu vou falar daqui a pouco em relação ao empuxo e alta rotação do seu motor quando ele está funcionando no máximo. Porque quando você joga ele no máximo, normalmente essa inclinação ela tende a reduzir com altas rotações do motor. Por isso que você tem que fazer uma compensação de peso para que a sua lancha não fique com a proa muito para baixo e nem a popa muito inclinada, gerando um ângulo aqui acima de 20 graus. Outro fator que é muito importante é a questão da posição da instalação do seu motor de popa da Suzuki aqui no espelho da popa da sua embarcação. É muito importante saber que esse posicionamento ele vai seguir algumas regras que nós vamos mostrar agora nos motores de popa, para que ao colocar o motor você verifique se o posicionamento dessas regras está de acordo com a viabilidade de uso do seu motor. Por quê? Porque se acontecer de você colocar ou muito assim
ou a embarcação muito inclinada e pesada, ou então tudo mal fixado na posição e inclinação errada aqui na proa, vai acontecer danos estruturais no motor e como vocês estão vendo no vídeo aqui, ó, que foi usado totalmente na posição errada com essas duas meninas no barco, o motor simplesmente se desprendeu do barco e foi ao fundo da água. Então por isso que é importante você saber agora com as dicas que nós vamos mostrar nos motores, qual é a posição correta de você colocar aqui o distanciamento com a água e a inclinação correta do espelho com a fixação do motor. Bom pessoal, a primeira coisa que vocês têm que ver, de sumar importância, é a questão da popa do espelho de fixação que você vai ter na embarcação, que é exatamente essa área onde você vai fixar a máquina na sua embarcação. Geralmente a estrutura de metal que envolve toda essa parte da fixação da popa do espelho, essa estrutura geralmente ela possui uma espessura de alumínio maior para aguentar o peso e a flutuação de arrasto que vai acontecer nessa região da sua embarcação. E por isso, normalmente essas regiões são feitas com alumínio de 4 ou no máximo até 5 milímetros. Em caso de embarcações maiores, as estruturas vão ser talvez até mais reforçadas, com hastes, anéis e até treliças específicas. Mas é importante que essa região seja sempre bem reforçada no espelho de fixação do motor na popa. Lembrando que esta parte aqui, que vai ser fixado o motor, ela pode ter uma inclinação ou, como eu vou mostrar aqui, ela pode ter uma inclinação ou reta ou mais inclinado para esse lado aqui, porque como eu falei há momentos atrás, isso vai depender da flutuação e da inclinação de casco que você tem na sua embarcação. Então por isso que ao instalar o motor, você tem que ver primeiro a flutuação da sua embarcação com peso para saber se esse espelho está adequado com a inclinação correta de 5 graus que você vai ter que dar nela. Alguns vão ser desta inclinação ou outros vão ser desta inclinação. Vai depender da posição de casco da sua embarcação. Outra segunda dica importante em relação à posição e à fixação do seu motor de popa Suzuki é a questão da posição dessa altura com a água. Por quê? Porque existem muitos barqueiros que por escolher o barco errado ou fabricar o barco de forma indevida ou fixar o motor de forma indevida, a água geralmente ela vai ficar por aqui e isso é completamente errado, tá? O próprio motor de popa, ele te indica aqui nessas aletas de quilha de corte de água, como tem aqui, da proteção da rabeta e essa segunda quilha que eu estou mostrando bem aqui, a altura da água ela não pode ultrapassar muito essa segunda quilha. Lembrando que todos os motores de popa, quando você chega em alta rotação, a tendência é ele tentar levantar um pouco mais essa altura aqui, um pouco fora da água, geralmente numa diferença de 7 a 8 centímetros, ou em motores maiores, de maior potência, essa diferença pode até passar de 10 centímetros. Então, nesse caso aqui desse motor, que nós estamos usando como exemplo, o máximo que você vai conseguir para instalar corretamente ele com a água é essa altura aqui, tá? Se você jogar a altura dele para a água para cá, onde eu estou marcando, você pode influenciar na força, no arrasto e até mesmo causar danos estruturais no seu motor. Se você quiser saber a referência do distanciamento do espelho até o distanciamento da água, existe uma tabela que eu vou mostrar aqui do lado, como está aparecendo agora. Se você seguir essa tabela, você vai saber direitinho se o seu espelho com o distanciamento da água está corretamente fabricado na sua embarcação e se o motor realmente está fixado da forma correta. Basta você pegar a medida daqui, da base de fixação do seu motor e contar quantas polegadas tem até essa segunda aqui, essa primeira quilha além da rabeta. Se essa distância ela der um valor que está dentro dessa tabela aqui, então você pode ter certeza que a altura de fixação do seu motor de popa com o espelho da sua embarcação da popa está devidamente instalada. Mas se estiver fora desses valores aí, você vai forçar a máquina a ter um trabalho extra ou tirar desempenho do seu motor quando estiver navegando e ainda mais ter nível de água errado, causando danos estruturais no seu motor. Bom pessoal, então aqui a gente chega ao final de mais um vídeo com as dicas do perfeito alinhamento entre o seu motor de popa e a sua embarcação. E não esqueça, distribuição de peso correto
inclinação de casco correto e o espelho aqui atrás da sua embarcação corretamente fixado na altura com a água, ok? Com essas dicas você vai garantir nenhum dano no seu motor e uma longa vida de uso na sua embarcação. Até mais, pessoal!